A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. O devocional é para meditarmos na palavra de Deus e para o nosso crescimento espiritual, para alimento da nossa alma. A palavra alimenta a nossa alma, a palavra de Deus. E nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra. Precisamos crescer espiritualmente, buscarmos esse crescimento a cada dia. Precisamos procurar aprender de Deus. E esse aprendizado vem por meio da meditação na palavra. Hoje, nesse devocional, iremos meditar no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, os criei para minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creias, e entendas que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei.
e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nesse versículo 13, o Senhor diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus, ele fala com o profeta Isaías, ele fala que escolheu o seu povo como sua testemunha, escolheu como servos, e ele quer que entendam que ele escolheu, foi ele quem escolheu. E também entendam, além disso, que ele é o único Deus e fora dele nunca houve outro e nem haverá. E ele diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, não há outro que possa vos livrar. Ele diz ainda no versículo 12, ele diz, eu anunciei e eu salvei, e eu os fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. E ele diz ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes, ele está dizendo, antes que tudo existisse, antes que tudo isso existisse, o que vemos agora existisse, antes que houvesse dia, antes que o dia viesse existir, porque antes não existia quando Deus criou todas as coisas. Mas antes que houvesse dia, ele já existia. Ele diz, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ele está dizendo, tudo está sobre o meu domínio, está em minhas mãos. E ele diz, ele acrescenta, agindo eu, quem o impedirá? Tudo está nas mãos dele. Ele criou tudo. Antes que tudo existisse, antes que houvesse dia, ele já existia. Ele é o único Deus, ele diz bem claro. E ele acrescenta, agindo eu, quem impedirá? Quem o impedirá? Eu agindo, eu atuando, se tudo está nas minhas mãos, sobre o meu domínio, se eu criei todas as coisas. E ele acrescenta, assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. E no versículo 15, eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Ele fala acerca do seu grande poder, nos mostra que ele sempre existiu antes que houvesse dia. Ele já existia. Ele
fala que tudo está em suas mãos, sobre o seu domínio, porque ele criou tudo. Tudo lhe pertence. Antes nada existia, foi ele quem criou, quem formou. E ele diz que não há ninguém que possa fazer escapar de suas mãos. Ele está no controle de tudo. E ele ainda completa, agindo eu, ele agindo, Deus agindo, é Deus falando. Quem o impedirá? Agindo Deus, tudo está nas mãos dele, sobre o controle dele. Ele agindo, ninguém impede. Deus, ele está declarando a você que está acompanhando essa transmissão, a você que ainda irá acompanhar, ele agindo, ele operando, não há quem possa impedir. Ele no controle de tudo, ninguém pode vencê-lo, ninguém pode destruí-lo, ninguém pode impedir o seu agir, o seu operar. E ele está dizendo que vai operar. Ele está dizendo que vai agir, e ele fazendo isso, não há quem o impeça. Guarda no seu coração cada versículo de Isaías 48, Isaías capítulo 48. Nós iniciamos a meditação desse texto bíblico, começamos a meditar nesse texto bíblico desde o versículo 2. Do versículo 2 até o versículo 15. Do versículo 2 ao versículo 15. Voltando ao 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque o versículo 1 diz, mas agora sim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Senhor está dizendo, eu te chamei, tu pertences a mim, você pertence a mim. Chamei-te pelo nome. Quando uma pessoa chama a outra pelo nome, há podemos dizer, uma intimidade. É algo mais íntimo, mais particular. E o Senhor, ele fala bem claro que ele nos conhece de uma forma íntima, profunda, ao ponto de nos chamar pelo nome, saber o nosso nome. E esse Deus que sabe o nosso nome, esse Deus que sabe tudo sobre a nossa vida, foi porque ele nos criou, ele nos formou. E esse Deus que nos criou, nos formou, ele também nos escolheu como seu povo, como eleitos, somos eleitos, fomos elegidos por Deus como sua testemunha. E a esse povo, ao seu povo, ele diz, se passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu protetor. Se passares pelas águas, não irás se afogar. Se passares pelas chamas, não irá se queimar. É o Senhor dizendo, porque ele acrescenta, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E já no versículo que meditamos, no versículo 14,
Antes do versículo 14, temos o versículo 13. Versículo 13, que o Senhor, Ele fala conosco. No versículo 13, Ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus está dizendo: eu agindo, quem irá impedir? Versículo 13, ele diz: agindo eu, quem o impedirá? E fica esses versículos hoje da palavra de Deus, versículos do texto bíblico de Isaías, capítulo 48. Medite do versículo para que vocês entendam, você que não pôde acompanhar, medite desde o versículo 1 ao versículo 13 de Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, do versículo 1 ao versículo 13. Fica para a sua meditação em mais um devocional. Vamos agora agradecer a Deus. Senhor meu Deus, graças dou a Ti por todos que estão acompanhando, que ainda irão acompanhar essa transmissão, esse vídeo. Ó Deus, abençoe. Meu Deus, meditamos na Tua palavra. Venha nos dar, meu Deus, entendimento, crescimento espiritual por meio da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos alimentar a nossa alma por meio da palavra do Senhor. Que neste dia, quando essa pessoa meditar, ela, ó Deus, acompanhar, assistir, ó Deus Santo, que ela possa, Senhor, ter entendimento da Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus.